Vou colocar o meu telefone silencioso aqui. Olha aí, pronto. Muito bem. Você já mandou o link? A paz do Senhor, nobres seminaristas. Pastor Elidiano Ribeiro aqui, convosco nesta noite. Comigo na bancada o pastor Eurípides Venâncio, professor também desta disciplina, que está aqui colaborando conosco. Quero desejar aqui as boas-vindas a todos os seminaristas, todos aqueles que já estão conosco aqui no decorrer dos dias, das segundas-feiras, e todos aqueles que também recentemente entraram aí, aqueles que entraram por ocasião da matrícula efetivada lá no nosso EBADETINS, em Araguaína, no último final de semana de maio, e hoje está aqui participando desta primeira aula, deste módulo aqui, História da Igreja 2, onde nós estamos aqui para tratar de assuntos relacionados àquilo que vem trazendo parâmetro histórico para a nossa história e aquilo que é a nossa raiz, até chegar onde nós estamos. Então, eu, pastor Elidiano Ribeiro, estou aqui para fazer a condução deste momento na companhia do pastor Eurípides Venâncio. Pastor Eurípides, boa noite. Dê sua palavra de boa-vinda aos nossos seminaristas e boa aula para todos nesta noite. Maravilha, maravilha. Bênção de Deus. Que alegria podermos estar retornando aqui junto com vocês, ladeado aqui pelo meu amigo pastor Elidiano Ribeiro. Espero que esse conteúdo possa ser extremamente instrutivo para todos nós possamos desfrutar aqui da melhor forma possível. Muito bem, obrigado, pastor. Eu quero aqui justificar a ausência do nosso decano aqui, do Instituto Teológico Anacasa, o pastor Silas Batista. Na ocasião não pôde estar nesta feita porque está cumprindo uma missão aí do nosso campo, uma missão da nossa convenção. E nós estamos aqui para tentar, de certa forma, substituir o companheiro, porque é muito difícil, mas com certeza Deus nos dará graça, e aqui justifico a ausência do nosso diretor do Instituto Teológico Anacasa, pastor Silas Batista. Nesta aula, nós estamos aqui para tratar do conteúdo História da Igreja 2. Este conteúdo que é de relevância para os nossos dias, é de importância para que nós compreendamos as questões históricas que antecederam aquilo que nós vivemos hoje enquanto igreja. Todas essas ações, elas são ações que precisam cada vez mais estar direcionadas para o crescimento, para a formação, para o aprendizado, de modo que você, enquanto estudante, possa saber trazer alguma palavra a respeito da sua história. Eu sei que você talvez é de um tempo aí, os pastores que são aí de alguns tempos atrás, sabem que na nossa história de fé, tinha-se um tempo onde as pessoas chamavam de protestante, lá vem os protestantes. E esse termo protestante, ele é exatamente uma palavra que tem origem dentro do protestantismo histórico, que vem trazendo a história da igreja no período de reforma, para que a gente pudesse hoje ter uma coerência doutrinária. Foi necessário que reformadores, pré-reformadores, tivessem ali a sua vida pautada dentro da atuação, da exposição, aplicação bíblico-doutrinária, com viés ao retorno ao princípio original da instituição da igreja, como nós temos nesta configuração hoje. A igreja que nós temos como essa configuração hoje. Então, dentro do nosso conteúdo aí, da nossa aula de número 1, nas questões preliminares, é interessante observar que dentro dessas questões preliminares, nós temos aí alguns temas, alguns contextos, alguns conteúdos que são interessantes para que nós tenhamos aqui uma boa compreensão. Eu pude estar fazendo algumas observações, algumas análises dentro do nosso conteúdo, e há de se observar que aí nós temos nas questões preliminares, observe aí, tem uma tratativa do cisma papal. É interessante reportar a um conteúdo histórico que a gente precisa compreender o que se passou dentro desta questão da história da igreja. Alguém pode se perguntar, mas qual é a igreja verdadeira?
E aí os reformadores vão apresentar qual é esta característica da igreja verdadeira. Nós tratamos isto lá no conteúdo de eclesiologia, e em outra disciplina, que a igreja verdadeira para os reformadores, tanto Calvino, tanto Lutero, Calvino e Zwinglio, para eles, a igreja verdadeira para Lutero e Calvino era a igreja que administrava as ordenanças, pregava o evangelho genuíno e administrava ou cuidava da igreja no sentido da aplicação das ordenanças de Jesus Cristo para ela. Essa era uma característica de uma igreja verdadeira para o período da Reforma. Zwinglio, por sua vez, ele diz que a igreja verdadeira, além de ser pregar o evangelho de verdade, genuinamente cristocêntrico, além de cumprir as ordenanças de Jesus, quando a ordenança do batismo nas águas como rito de iniciação e, por conseguinte, a ordenança relacionada a discipular, formar pessoas, a grande comissão, ao ID, fazer discípulos de todas as nações, pregando, ensinando e fazendo esses discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, diante destas questões relacionadas à igreja, nos períodos que antecederam a reforma, o que a gente tem aí por cisma papal, claro que quando a gente está aqui falando de cisma papal, nós não estamos fazendo uma alusão ao período do ano de 1054, quando o cisma papal ali trata de uma questão voltada para a separação da igreja do Oriente para a igreja do Ocidente. Esta separação se dá no ano de 1054. Para tanto, aí se observa uma questão do cisma papal, essa divisão. Esse cisma papal, que se refere agora nesse período, nestes anos que antecedem a reforma, é um cisma que vem com a configuração requerendo um retorno à igreja, um retorno dos valores da igreja, da sua aplicação aos valores doutrinários da igreja do século I, que por sua vez que foram deixados de lado. Até então, o clero, a igreja com o clero, com toda a questão voltada para as questões clericais, o Estado e a igreja estando ladeados e, por ainda assim dizer, a igreja tendo uma influência política tão grande, capaz de traçar parâmetros e colocar pessoas em julgamento de acordo com decisões contrárias à perspectiva do clero. Então, diante desse contexto, a igreja, com seus reformadores que precederam, que a isto a gente chama de pré-reformadores, nós temos 3 pré-reformadores, nós temos John Wycliffe, John Hus e Jerônimo Savonarola. Tanto o Wycliffe quanto o John Hus na Inglaterra e Jerônimo Savonarola em Florença, na Itália, qual que era a narrativa deles com relação às questões bíblicas, com relação às questões da aplicação prática da moralidade da igreja. A questão ali era que tanto o John Wycliffe, ele reclamava e trazia à tona a necessidade de uma reforma interna. Por quê? Porque dentro desta reforma interna estavam o retorno às questões morais, aos princípios e aos valores cristocêntricos. Havia uma discussão que permeava aquele lugar, onde se dizia que o Papa era o vicário de Cristo. O que era o vicário de Cristo? Era a representação ou o representante legítimo do Cristo. Aí mora um problema. Por quê? Porque haviam vários colégios para administrar, vários colégios que administravam, ou seja, havia o colégio do Papa X, o colégio do Papa Y, o colégio do Papa Beltrano, Cicrano e por aí vai. E todos esses colegiados de cardeais reivindicavam esta questão. Então, qual é o homem certo, qual é legitimamente o vicário de Cristo? Aí entrou uma questão. Para os pré-reformadores, o vicário de Cristo não era nenhum daqueles homens. Por quê? Porque o comportamento deles não era condizente com o comportamento apresentado por Cristo quando da exposição do seu código de ética.
Tudo o que Cristo pregava era tudo aquilo que eles não praticavam. E, no entanto, se julgavam representantes. Naturalmente, este cisma, ou esta rejeição, ou esta frente de discussão, ela se acalora. E, para isso, tanto John Wycliffe quanto John Hus, que o John Hus depois terminou tendo que fugir para o sul de Boêmia, para que pudesse se esconder das investidas do clero contra a sua vida, até certo ponto, onde chegaram para ele e disseram: olha, o chefe está te chamando lá, John Hus, vamos lá que eles querem conversar contigo. E ele foi, inocentemente, não sei se sabia da razão ou não, ele foi. Quando chegou lá, ele foi retido, submetido ao tribunal da Inquisição, e aquele homem foi executado. E, de certa forma, ao trazerem a morte para ele, querendo que ele negasse toda a sua questão bíblica, doutrinária, ele disse: eu não vou negar, eu continuo sustentando. Então, diante da sua sustentação, da sua convicção dentro daquilo que era a sua fé fundamentada no Cristo, ele não nega em momento nenhum a verdade bíblica doutrinária que defendia, deixando aí o seu legado, deixando sua obra, deixando o seu testemunho, testemunho dos pré-reformadores, pastor Eurípides. Então, muita gente se fala em Martinho Lutero, se fala em João Calvino, se fala em Ulrico Zwinglio, e esquece que lá atrás homens já traziam esta ideia, esta briga, esta guerra travada contra um parâmetro doutrinário completamente distante e distorcido da Sagrada Escritura. Então, diante dessa realidade, a gente observa a importância da gente entender que sempre perto de nós, quando a história acontece hoje, ela não acontece hoje do zero. Alguém já começou semeando lá atrás. Para que se torne o que é hoje, alguém teve que sangrar lá atrás. Não tem nada de graça, né, pastor Eurípides? Então, essa questão preliminar, ela vem trazendo essa ideia, a ideia de uma pré-reforma que vem trazendo já no bojo do seu conteúdo ações que requerem da igreja um distanciamento do mundo e uma aproximação de uma fé genuína, de uma fé pura, de uma doutrina ortodoxa, diante desta realidade aqui. Pastor Eurípides, eu queria que o senhor continuasse a nossa fala em relação à igreja moderna. Claro que aqui, na igreja moderna, a gente tem aí do período de reforma, o período da reforma protestante para frente. Nós temos aí, né, mais precisamente, 1517 até 1789. Então, queria que o senhor falasse um pouco dessa reforma protestante, deste aparato aí doutrinário que Lutero traz, que Calvino traz e que também Zwinglio traz para nós hoje enquanto igreja, mas que trouxe por representação daquilo que aconteceu no seu tempo, né, pastor Eurípides? É verdade, pastor. É interessante na fala do senhor, o senhor dizendo que não importa a situação, o momento, o grau de dificuldade, Deus sempre estará levantando homens de Deus, mulheres de Deus para fazer a diferença. Na história 1 da igreja, vocês puderam observar vários grandes homens que Deus levantou, dentre eles Augustinho, que inclusive também Martinho Lutero, dele é adepto de muitas de suas ideias, assim como Zwinglio também. Então nós vamos prestar atenção que, muito bem analisado e aqui dito pelo nosso amado e querido irmão pastor Elidiano, esse cisma papal ele vai ser o ápice, o momento em que precisa realmente haver um basta, um choque de realidade muito grande, porque a igreja nunca se corrompera tal como havia se corrompido. Então vai ter o grande cisma papal, o pastor Elidiano ele ressalta muito bem aí essa questão, para nós não confundirmos, né, aquele cisma papal de 1058, onde é dividida a igreja romana e a igreja ortodoxa, né? A igreja romana ficando com a parte ocidental e a oriental ficando ali, na verdade, com Constantinopla.
Então, o bando ele vai ficar com parte da Inglaterra, e a França e Suécia ela vai ficar mais ali voltada para a de Constantinopla, né? A igreja ortodoxa ali no Oriente, e nós vamos observar que havia algo muito difícil, porque ficava muito difícil para a igreja sustentar duas cortes, então dois papados, e havia crescido de uma forma assustadora os gastos, os benefícios, muitas eram as regalias daqueles papados, então os clérigos já não respeitavam, os aldeões, as pessoas, os plebeus, os fiéis já não respeitavam mais essa ordem papal, de tamanha degradação moral como tal nunca tinha se visto e presenciado na história. Então vai levantar agora, o pastor ele também ressalta aí a importância, né? Nós, claro, vamos falar mais aqui de Zwingli, vamos falar mais de Wycliffe e João, e falarmos a respeito também de Jacó de Armínio um pouco, mas só enfatizando a importância, o pastor ele cita aqui os três pré-reformadores. Então, perceba que os três mais importantes reformadores, nós temos aí John Wycliffe, nós temos aí João Hus e nós temos Jerônimo Savonarola, né? Então, cada um tendo a sua particular dedicação para que se pudesse chegar ao que nós chegamos hoje, a uma reforma protestante, tal como nós conhecemos hoje. Então, o legado que esses homens deixaram foi profundamente grandioso. Joy Wycliffe, inclusive, o pastor falou aqui sobre ele, talvez seja importante também ressaltar que ele, em inglês, ele vai fazer a primeira tradução da Bíblia. Quando ele faz essa primeira tradução da Bíblia, há um levante sobremodo muito grande contra a vida dele. Então ele morre prematuramente, antes mesmo do tempo, e 30 anos depois ele recebe a sua condenação de morte. Engraçado e trágico também, ao mesmo tempo que, mesmo depois de 30 anos de sua morte, ele é condenado, é retirado e seus restos mortais dentro do túmulo, e agora é incinerado, queimado e jogado no rio Swift, né? Então, tamanha a crueldade de que se praticava naquela época, né? Da mesma forma também, o pastor falando aqui de João Hus, a história dele por excelência, as pessoas que o conduziam para o seu martírio, o imperador Sigismundo o traiu porque deu um salvo-conduto, que era um salvo-conduto mentiroso. Ele vai participar aí, e ele vai defender a sua fé com unhas e dentes, e ele não negou em momento algum a sua fé, ele não negou a fé. Ele vai falar de uma igreja invisível, ele vai falar de um organismo vivo, da igreja organização e da igreja como organismo, que o pastor Elidiano sempre fala muito a respeito disso. Ele faz uma defesa, se você for ler e ter esse cuidado, na defesa de João Hus, ela foi maravilhosa, e ele estava sendo acusado por coisas que ele jamais estava fazendo. Ele estava defendendo a fé cristã, ele estava defendendo o evangelho, mas mesmo assim ele é condenado à morte, ele é convidado a se retratar, a dizer que aquilo que ele pregava era mentira. Ele não abriu mão, ele permaneceu firme, e diz aí a história, pelo menos Orland Boyer, ele vai falar a respeito disso nos Heróis da Fé, e nós vamos prestar atenção e observar sobre essa questão tão importante, que ele, no momento da sua morte, ele canta um hino. Há algumas dúvidas se ele havia repetido uma frase que Martinho Lutero ele vai utilizar-se muito dela, bem como os seus adeptos, e os luteranos citam muito essa parte. Há outros estudiosos que dizem que não há como se conformar em documentos, não há como se provar em documentos históricos a respeito dessa questão, se de fato ele falou determinada frase. Fato é que em seu livro mesmo, no seu dicionário, no seu diário, ele vai falar a respeito do trabalho que ele fazia. Ele se considerava um ganso, mas queria aparecer outros cisnes, queria fazer uma grande obra. Mas testemunhas oculares, e Orlando Boyer fala a respeito disso, de que no momento da sua morte, ele vai inclusive citar
esta frase dizendo: hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos aparecerá um cisne do qual vocês não conseguirão matar, acabar com a vida dele. E é tão verdade que Martinho Lutero agora, e nós estamos falando agora desse período da igreja contemporânea, a partir de 1517, então Martinho Lutero, ele vai ter um papel fundamental, extraordinário, na formulação das 95 teses. Ele tem um encontro real com Deus. A priori, a sua conversão, ela é bastante interessante, porque ele está indo a caminho para levar, para conhecer, para trazer, para levar informações. Ele vai então ao papado, ele vai agora e ele tem um encontro de uma realidade na Basílica de São Pedro. Tudo aquilo que estava sendo arrecadado era algo astronômico, do qual ele não concordava, a venda de indulgências. Então ele vai chegar agora e ele não concorda, ele fica alarmado, ele fica perplexo com tudo aquilo que de fato estava acontecendo, a venda de indulgências, a prática falando a respeito do purgatório e uma infinidade de coisas, o papado vivendo na mais absoluta degradação ética, moral e espiritual. Então ele, levado pelo Espírito Santo, e ele cita em suas passagens, inclusive, tendo ele como um grande admirador e tinha como um grande herói para a vida dele, John Wycliffe. Ele também se inspirava em John Hus, ele também se inspirava em Jerônimo Savonarola. Não dá tempo para nós falarmos uma vida também extraordinária de Savonarola lá na Itália, mas havia um em particular em que ele vai pegar muito dos seus estudos, que é a respeito daquilo que Agostinho preconizava em seus estudos. Então ele é fortemente também influenciado pelos estudos de Agostinho. Ele vai agora, nesse período, nesse contexto agora, muito interessante, formular e fazer a várias perseguições que nós poderíamos estar enumerando, mas não queremos nos deter muito, porque ainda há muito conteúdo para nós estarmos aqui falando. Nós vamos observar também, logo depois aí de Martinho Lutero, nós vamos ter Zwinglio também, um grande reformador, e ele vai trazer um grande, vamos dizer assim, um grande despertar para a palavra. Zwinglio, e nós vamos observar que a partir daí vai surgir muitos outros movimentos, como o movimento anabatista, que foi o movimento mais radical do período ali que nós conhecemos da Reforma. Nós vamos ter também aí os puritanos, nós vamos ter os pietistas, os puritanos divididos aí em 4 grupos: os puritanos anglicanos, os puritanos metodistas, os puritanos congregacionais, os puritanos separatistas e os presbiterianos, né? Então, uma enormidade de questões que estão aí sendo analisadas. Agora, o importante é que nesse período também da Reforma, eles ainda vão estar sofrendo ainda influência da escolástica, né? A escolástica, que tinha muita questão da fé, a defesa da fé, mas muito mais relacionada à razão. Essa escolástica talvez tenha sido até triscado e falado com alguma coisa em relação a isso na história da igreja, na parte 1, falando desses períodos da escolástica, né? Então, Tomás de Aquino, sem sombra de dúvida, ele é um dos principais precursores aí da escolástica. Nós vamos ter também nesse mesmo período a patrística, e a gente vai observar que todas essas influências, elas vão influenciar os grupos que vão surgindo, que vão aparecendo aí nesse interim. E esse ápice vai ter depois a Contra-Reforma. Essa Contra-Reforma, que vai estar muito atuante aí, ela vai trazer um momento muito tenso. Eu falava agora há pouco com o pastor Elidiano, um dos períodos mais tensos aí do período da Reforma é esse período da Contra-Reforma, que ela vai culminar em um período extremamente desastroso, que é a Guerra dos 30 anos, que é a guerra entre protestantes e os evangélicos, que vai durar 30 anos, uma enormidade de nações que vão ficar envolvidas aí nesse período. A saber, é importante, vale-se dizer, é importante destacar, inclusive,
inclusive, que é a terceira maior guerra em número de mortos. Estima-se que 15 milhões de vidas perderam a vida extraoficialmente, oficialmente 4 milhões, mas o número chega a 15 milhões de mortos. Só vai perder para a Primeira Guerra Mundial, com 45 milhões de mortos, e depois a grande Segunda Guerra Mundial, com 85 milhões de mortos extraoficialmente, entre 65 a 85 milhões de pessoas. Mas o trágico de nós observarmos é que uma guerra religiosa, essa guerra dos 30 anos, vai exatamente surgir por causa da fé. As maiores guerras que existem hoje no mundo têm a ver ou está relacionado também com a fé. Haja vista que nós observamos aí constantemente nos noticiários, não se passa uma só semana sem se falar da crise no Oriente Médio, são as guerras religiosas que estão aí a acontecer. Então, esses importantes movimentos vão acontecer, e tudo isso acontecendo no período que nós conhecemos como aquele que é o período do Iluminismo, por volta do século XVIII, mas ele vai ter o seu início lá com Isaac Newton e outros homens, que a gente vai observar que vai influenciar neste período. Isaac Newton, inclusive, mesmo matemático, mesmo cientista, tal como ele era um exímio defensor da fé. Meio que de uma forma escolástica, tudo bem, não acreditava num outro tipo de fé, porque para ele era misticismo. Vai surgir aí desse movimento iluminista que vai influenciar, inclusive, o mundo, sobretudo os Estados Unidos da América também. Nesse período vai surgir Voltaire, vai surgir Montesquieu, que é o Louis Comte, o Conde de Labré, Montesquieu. Nós vamos ver Jean-Jacques Rousseau também surgindo nesse período, Adam Smith, homens que influenciaram e que, de certa forma, traziam a fé e banalizavam, ou traziam a razão e banalizavam a fé. Então, nesse contexto, levanta-se também João Wesley, um grande defensor arminianista também, de Jacó de Armínio, que vai prestar um relevante trabalho. Ele se influencia, inclusive, aí com o Jacó de Armínio, e João Calvino, e o pastor Elidiano já sentou aqui, já vou passar aqui daqui a pouquinho para ele. Esse João Calvino, em sua história, ele vai se formar aí em direito, e sem dúvida nenhuma, todos nós da teologia sistemática devemos muito a este homem, não é, pastor Elidiano? João Calvino. Então há uma briga, evidentemente, entre os arminianistas e os calvinistas, mas especificamente entre Jacó de Armínio e Calvino, e sobretudo por parte de Jacó de Armínio, porque ele já vem depois, quando já está morrendo João Calvino, mas havia um respeito muito grande da parte, inclusive, de Jacó de Armínio em relação a Calvino. Ele reverenciava, inclusive ele vai ensinar as doutrinas de Calvino durante 14 anos, depois, mesmo não concordando com algumas questões, ele levanta alguns pontos que os remonstrantes, seus alunos, depois, posteriormente, vai formular os 5 pontos arminianos que contrariam o calvinismo, e os calvinistas também vão fazer os 5 pontos, rebatendo aí os 5 pontos dos calvinistas, né? Então, havia, na verdade, aí toda essa questão. Então, nós traçamos esse período aqui, trazendo um breve resumo, e a gente vai folhear agora o livro e conversar algumas coisas com relação a isso daí. A história da igreja nessa primeira parte, nesse primeiro capítulo, nessa primeira aula, falando sobre todos esses acontecimentos. Volto agora para o pastor Elidiano para dar continuidade aí. Muito bem, pastor Eurípides, obrigado aí pela participação por enquanto. Daqui a pouco o senhor volta na fala. Quero aqui trazer a memória dos nossos seminaristas da importância de você estar acessando o portal. Algumas pessoas comentando aqui e dizendo que não estava conseguindo acessar o portal, que não estava conseguindo assistir a aula. A aula está correndo normalmente aí dentro da sua plataforma, também no canal do YouTube. É importante, meu nobre seminarista, registrar a sua presença lá no portal. Quando você entrar, registre a sua presença. Faça a sua participação, mande a sua pergunta, tanto quanto lá no site, na plataforma, tanto quanto lá no próprio canal no YouTube, onde está sendo transmitido ao vivo. Gostaria muito que você
deixasse lá a sua participação, o seu comentário. Eu tenho aqui já muitas pessoas participando aqui no portal. A irmã Maria Sueli Ribeiro, também a irmã Maria das Mercedes Fontes da Silva, irmã Aracilde, José Crisóstomo Paz Landim. Olha, rapaz, José Crisóstomo, boca de ouro, o homem que fez aí muitos trabalhos ainda na história da igreja, nos inícios da igreja, praticamente ali nos primeiros séculos. João Crisóstomo, personagem estudado aí em História da Igreja 1. Também tem o irmão Lorival Luiz Tavares, lá da cidade, aqui da cidade de Palmas. Temos a irmã Edilene Dias, a diaconisa lá de Palmeirândia. Também muitos irmãos aqui de Pindorama, de Augustinópolis. Estamos aqui o irmão Antônio Gomes Bittencourt Neto, lá de Olho d'Água das Cunhãs, pastor presidente, pastor Halley Olímpio. Deus abençoe. Deixando aqui também a nossa palavra de saudação e cumprimento aos nossos pastores presidentes que estão aí com a sua igreja, estudando a palavra de Deus, nossos pastores presidentes, nossos líderes aí por todas as partes do estado do Tocantins e também do estado do Maranhão, todos aqueles que estão de posse desse conteúdo aqui, que é de extrema importância para a nossa fé, no sentido de acrescentar o parâmetro histórico, para que a gente consiga trazer ali uma luz para muitas pessoas. É importante conhecer a sua história, a sua base e a sua fundamentação. Então, quando alguém te chamar de protestante na rua, com característica de xingamento, essa característica de xingamento que tinha, agora fulano é protestante, pastor Eurípides agora é protestante, de certa forma soava pejorativo, é como se a gente fosse um grupo marginal, um grupo de marginais que rescindiram com aquilo que seria, no viés católico apostólico romano, a verdadeira igreja, ou seja, nós deixamos a verdadeira igreja e passamos a ser protestantes. E esquece que, na realidade, não é que uma saiu de dentro da outra, é que uma saiu de dentro da Bíblia e a outra quis permanecer lá dentro. Ou seja, somos protestantes, sim, protestamos contra o pecado, protestamos contra a imoralidade, protestamos contra a corrupção, protestamos contra valores corruptíveis aqui que têm sido implantados pela filosofia diversa. Pastor Eurípides, o senhor tocou numa fala relacionado a três coisas aí. Nós temos dois extremos e uma parte equilibrada. E aqui eu trago ao nobre seminarista, o pastor Eurípides falava do escolasticismo, está lá nas nossas questões introdutórias. Nós temos três apontamentos lá, o misticismo, o escolasticismo e o racionalismo. Nós temos esses três parâmetros lá. Na extremidade do que é espiritual. Dentro do misticismo, o misticismo é o quê? O misticismo é a questão da fé maximizada, a experiência ditando as regras, a experiência pessoal com o sobrenatural, com aquilo que é metafísico, com o místico. Essa é uma questão. O misticismo, ele tinha esse viés completamente na extremidade do metafísico, na extremidade do espiritual. Quando o escolasticismo vem, o escolasticismo ele é, de certa forma, uma tendência de dialogar a filosofia com a religião ou a fé e a razão. O escolasticismo ele vem no meio termo, com vistas ao equilíbrio, para trazer um entendimento, para fazer com que a fé consiga dizer para a razão que a razão tem seus pontos convergentes e para que a razão também possa dizer para a fé que a fé tem seus pontos convergentes e que, de certa forma, é possível transitar nos dois ambientes. Essa é uma perspectiva do escolasticismo de modo bem resumido. O racionalismo, por sua vez, enquanto no misticismo tudo na experiência da fé e nada na experiência no produto da razão.
O escolasticismo, 50% no produto da razão, 50% no produto da fé. A fé e a religião podem se entrelaçar e chegar a um consenso. No racionalismo, não. Tudo no campo da razão e da lógica e nada no campo da fé. Tudo aquilo que é lógico, comprovadamente científico. O empirismo do misticismo já não cabe dentro do propósito do racionalismo. O racionalismo pregava a ciência e a lógica como fundamento para se chegar a conclusões exatas das coisas que se existem aqui. E, para tanto, o racionalismo, qual é a visão de Deus do racionalismo? Como o racionalismo vê Deus? O racionalismo enxerga Deus como a natureza, porque a natureza, pastor Eurípides, ela é visível, palpável, apesar de ser indomável, a prova disso é a catástrofe no Rio Grande do Sul. A prova disso são as tsunamis que devastaram litorais e costas pelo mundo. E são indomáveis. Quem domina a natureza? No entanto, pelo racionalismo, Deus é isso aqui. É aquilo que é natural, visível, palpável. Isso é Deus. O Deus explicável, o Deus estudado, o Deus compreendido a partir do ponto de vista da ciência, interpretado do ponto de vista da razão. Racionalismo. Nada de fé, tudo de ciência. Misticismo, nada de ciência, tudo de fé. Escolasticismo, 50% fé, mas 50% razão. Quando o pastor Eurípides falava do físico, apresentando o seu viés dentro de uma proposta escolástica, é por quê? Porque ele conseguia transitar no âmbito da razão e da ciência, da lógica e da filosofia, mas conseguia também entender que existia algo sobrenatural. Algo que estava fora, algo que não estava dentro deste interim. Então, dentro desses períodos, dessas convergências e divergências, o que é que acontece com a igreja? A igreja, ela se perde de certa forma. A igreja, que eu digo, a instituição religiosa, o clero, se perde nessa proposta e passa a fazer o quê? Passa a materializar o que não era materializável, passa a vender o que não estava à venda, passa a cobrar o que não era para cobrar e passa a ser dona do céu, coisa que ela não deveria fazer. Então, é exatamente nesse ponto de conflito doutrinário que tanto os pré-reformadores quanto os reformadores entram. Tem um livro intitulado, um livro histórico, a história de Israel, mas não é essa história de Israel que a gente tem. E lá, o comentarista disse que quando ele chegou lá na Basílica de São Pedro, recentemente, na década de 90, ele via muito ouro lá. Ele via dentro do Vaticano, lá na visita histórica, muita riqueza. E aí o guia disse para ele, olha, fulano de tal, aqui Pedro não poderia dizer o que ele disse à entrada da Porta Formosa. Quando ele disse, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isto te dou. Aí ele disse, aqui Pedro não poderia fazer a citação daquela frase. Quando ele disse, não tenho ouro nem prata. O comentarista do livro, ele diz que a resposta dele de imediata foi, mas aqui ele também não poderia dizer, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ou seja, o camarada quis diminuir, quis dar glória à riqueza na apresentação e diminuir a proposta da Bíblia no sentido do poder do nome de Jesus. O que é que ele faz? Ele coloca no seu devido lugar. O que é mais importante para os reformadores? O mais importante não é a riqueza, o luxo e nem o poder dominante da questão político-social. Não é isso. O mais importante da fé não é o poder político-social da instituição religiosa enquanto parte da sociedade. O poder real e o que mais é essencial para a igreja enquanto povo que professa uma fé cristã é que aqui nela existe o poder de Deus, para que aqui nela, apesar de não ter o ouro e nem a prata nas paredes e nos rodapés, mas há, sobretudo, o poder que salva, cura, liberta, o poder que havia na igreja primitiva, desprendida de bens materiais e de riquezas,
mas completamente escravas do poder do Espírito Santo, servas do poder e servas da cruz de Cristo na proposta do Evangelho. Então, a igreja da Reforma era uma igreja que precisava retornar a este parâmetro. Parâmetro da igreja primitiva, Atos 2 e 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. As 4 características de uma igreja verdadeira. As 4 características de uma igreja verdadeira, John Stott apresenta, Martin Lloyd Jones apresenta, Howard Marshall apresenta. Conhecer, conviver, repartir e orar. Características da verdadeira igreja. Os pais da igreja, eles reformulam essas características e apresenta no período patrístico ali as características de uma igreja verdadeira. Aí eles apresentam lá 4 também: a santidade, a unidade, a apostolicidade e a catolicidade. Ou seja, ela é universal porque está em todo lugar. Ela é apostólica porque está sob a doutrina dos apóstolos. Ela é santa porque foi comprada por quem é o seu dono, Jesus Cristo, que é santo, e a ação do seu Espírito atuante nela. E ela é unida porque em Cristo ela está unida enquanto corpo. Então, meu nobre seminarista, esta nossa aula aqui é para te trazer um apanhado histórico para que você passe, a partir de hoje, procurar entender, compreender e buscar as raízes e os motivos e as razões e as causas pelas quais nós precisamos, antes de tudo, entender que a referência da igreja do presente não está no futuro. Por quê? Porque ela está lá no século I. Os reformadores queriam o retorno da igreja ao século I. Os reformadores de hoje precisam continuar exigindo a aplicação bíblico-doutrinária correta, ortodoxa, sadia e, sobretudo, que me ligue no céu e não traga esse desligamento, como a igreja do período de reforma se desligou da proposta da eternidade, se prendeu na proposta do materialismo e da ciência do seu tempo. Tudo isso. Então, meu nobre, você que está aí, faça a sua pergunta. Tem pergunta aí? Faça a sua pergunta que o pastor Eurípides vai te responder. Eu tenho certeza disso, que ele vai te responder. Olha aqui, ó, muita gente participando. Já aumentou a quantidade de pessoas aqui, pastor Eurípides, participando aqui na nossa sala de aula. Olha, o Raimundo Coelho, lá da AD 101, que é lá do pastor Luiz Abreu. Um abraço ao pastor Luiz Abreu, Maria Rosa Bernardo Leite, Jardim Vitória 1 daqui de Palmas, e tanta gente participando. Eu só estou sentindo falta das perguntas. Eu queria que vocês perguntassem. Já leram o livro? Já buscaram a leitura do livro? Já estão aí elaborando suas questões? Você deve estar se perguntando assim, porque essas horas as discussões, elas lá na ponta da linha, elas ficam acaloradas. Alguém deve estar dizendo assim, pois nós estamos precisando de reformadores. Alguém deve estar pensando isso, nós estamos precisando de reformadores. Concordo, precisamos sempre de reforma, mas desde que essa reforma não fira princípio doutrinário. Porque tem gente querendo reformar, mas é abrir igreja, abrir ministério, pastor Ives. O senhor conhece alguém que quer reformar, quis reformar, abrir ministério, ponto de trabalho, essas igrejas curva de rio aí, que só junta pau velho, tranqueira, peixe morto, sacola, essas coisas, o senhor conhece alguém? Meu Deus, e como tem, né? Muita gente, muita gente. Então, meu nobre seminarista, você que está aí ligado, participando, que está lá no nosso canal também, lá no canal no YouTube, você que está lá, deixa a sua participação, eu quero saber o que é que você está pensando a respeito, olha aí, o que é que você está pensando a respeito de Lutero, de Calvino. Quando se fala em Calvino, pastor Eurípides, já pensa assim, predestinação. É um link que se faz com João Calvino. Esquece que João Calvino teve a sua contribuição. João Calvino teve a sua contribuição. Uma das contribuições dele, as reformas no modelo educacional da Suíça. Reforma no modelo educacional.
João Calvino, ele traz na sua proposta uma ideia de igualdade e assistência no viés do social, assistir a todos. Ele é tanto que ele dava ênfase muito à Epístola de Tiago. A Epístola de Tiago, que Martinho Lutero, talvez você saiba, talvez não, talvez você vai escandalizar com o que eu vou dizer. A Epístola de Tiago, sim, Tiago, o irmão de Jesus, a epístola dele, Lutero, em uma das suas traduções, ele deixou fora da Bíblia. E ele ainda a batizou, pastor Eurípides, de epístola de palha. Por quê? Porque a epístola de Tiago tem um texto lá que colocava o texto de Lutero como base para o estopim da sua tese, das suas teses, a justificação. Que o homem é justificado pela fé. Romanos 1:17. É justificado pela fé. E a epístola de Tiago dizia que o homem, a fé sem a obra, ela é morta. Pergunta, seminarista. É uma pergunta agora que eu faço para você. E você vai lá no chat fazer a sua resposta. O que Paulo quis dizer em Romanos 1:17 e o que Tiago quis dizer quando ele diz que a fé sem obra é morta. E Paulo diz que a fé, ninguém é justificado pelas obras, mas é justificado pela fé. Como é que fica isso, seminarista? Você que está nos assistindo, como é que fica essa questão? E agora? Como é que nós vamos resolver este problema? A quem Paulo falava e a quem Tiago falava. Quem está certo, quem está errado? Pergunto, que Paulo diz que a justificação é pela fé e não são pelas obras. Mas Tiago disse que a fé sem obra é morta. Quem está certo? Estava certo Lutero quando rasgou a epístola de Tiago, deixou fora da Bíblia em uma das suas traduções e a batizou de epístola de palha? Ou ele estava errado com essa questão? Veja lá, você vai lançar a sua resposta lá. O nosso pessoal da produção já está elaborando esta questão e você vai deixar a sua resposta lá. O que Paulo quis dizer quando ele disse que aos romanos que a fé o homem é justificado pela fé. E Tiago diz que a fé sem obra é morta. Como é que fica isso? Você vai responder. Pastor Eurípides, sobre o senhor falou aí de guerra, dos anabatistas. Essa questão da exigência, o que é que o anabatismo pregava? Claro que o anabatismo é um movimento que, se a gente for observar dentro da sua raiz, dentro da sua composição, os anabatistas pregavam o quê? Que as pessoas oriundas da Igreja Católica Apostólica Romana precisariam se submeter ao batismo, ao novo batismo. Não aceitavam. Primeiro, o batismo que os católicos recebiam, o batismo de criança. E para o anabatista, o batismo de criança ele é inválido, porque o batismo, claro, para confissão e arrependimento de pecados. Então eles diziam, é necessário se batizar. Tinha outra questão também, que parece que nesse ponto aí tem alguém que é anabatista, pastor, no nosso contexto cristão. Por quê? Porque o anabatista ele também separava igreja de Estado. Ou seja, igreja e Estado não. Igreja não se mete em política, porque política é coisa do diabo. Igreja e Estado, elas não se misturam. Pastor Eurípides, não se mistura ou é possível a igreja e o Estado trazer esse diálogo aí? Pastor Elidiano, eu vejo com muita preocupação essa questão sobre os extremismos. Eu considero que o extremismo ele é muito pouco benéfico, ele traz muitos prejuízos. É claro que existem pontos que nós não podemos abrir mão, que são cláusulas pétreas para nós. Por exemplo, nós, como arminianista, temos pontos que nós discordamos dos calvinistas e são por demais importante essa questão do debate.
mas naquilo que é priori, naquilo que é cerne, por isso que nós não consideramos de forma nenhuma os calvinistas sendo como herege, porque naquilo que precisa convergir, nós convergimos, que são nos pontos, nas colunas. A salvação é mediante o Jesus Cristo. Isso é o principal ponto de convergência que nós temos aí. Os anabatistas, então, há essa questão, né? O batismo por efusão, por imersão. Então, toda essa questão aí que geralmente, ou por aspersão, né? Hoje em dia tem igrejas que batizam por aspersão, outros por imersão, outros por efusão, mas eu acho que o ponto principal, o que tornava os anabatistas o grupo mais radical do período da Reforma, e era a questão mesmo da separação, esse extremismo, a separação da igreja com o Estado. E isso todos os grupos no período dessa reforma, como da pré-reforma, ela vai ter um ponto aí de encontro. Você vai observar isso com os puritanos, você vai observar isso com os deístas, você vai observar isso com os pietistas, todos os movimentos da escolástica, do racionalismo, o período da escolástica, o senhor falando que ela vai ter uma influência, é claro que ela vai começar no século IX, vai se estender até meados do século XVI, ela dividindo aí em 3 períodos fundamentais, e o primeiro período é exatamente esse que eu acho que é o correto, que é a fé e a razão andarem juntas. Então, isso vai permanecer do século IX ao século XII, essa escolástica desta maneira. Depois do século XIII ao XIV, aí começa a haver uma dúvida, será que a fé e a razão podem caminhar junto? E depois vem o declínio, que é do século XIV a XV, a meados do século XVI, onde parece que se desacredita de uma vez. Então, esses reformadores, e Calvino ele é muito importante, porque ele vai agora renovar aquela escolástica naquele primeiro momento, em que é possível conciliar esta fé e esta razão. Então, Calvino ele vai ser importante para esses movimentos que surgem, ele vai pegar as ideias agora de Martinho Lutero, e ele, evidentemente, quando a gente fala sobre essa questão, daí muitos, como o grupo dos presbiterianos, os congregacionais, eles vão pegar muito essa questão que vai estar muito em voga, muito mais o calvinismo do que o arminianismo nesse período aí dessa reforma, né? Então, esse movimento anabatista, esses movimentos terríveis que vai acontecer, que vai culminar aí na Guerra dos 30 anos, que morreram essa enormidade de pessoas. Então, essa reforma vai acontecer agora, a pré-reforma, que a gente vai falar um pouco mais na frente, se der tempo, claro. Então, nós vamos observar que os ânimos estão muito aflorados entre católicos e protestantes, evangélicos. Protestante muito bem analisado e falado aqui pelo nosso amigo pastor Elidiano Ribeiro. Todos nós somos protestantes, protestando contra o erro, protestamos contra o pecado, protestamos com tudo aquilo que não é correto. Mas dentro de uma base, e volto a falar de novo com relação à questão do extremismo, é esse extremismo que vai fazer, por exemplo, que evangélico, principalmente na região ali da Germânia, hoje Alemanha, então nós vamos observar que a população recebe muito bem essa reforma protestante, recebe de bom grado, com o coração aberto, mas os imperadores, o imperador não aceitava. Rodolfo II, por exemplo, ele manda queimar as igrejas. Rodolfo II, ele manda fechar os templos, proíbe-se pregar a palavra de Deus. Os protestantes não têm poder de se reunir em praça pública ou em um local fechado para professar a sua fé. Olha o grau de extremismo que se chega agora, porque Rodolfo e algumas nações que estavam ali, é por isso que vai começar esta guerra aqui agora, então ele vai fazer isso daí, é uma revolta. E os extremos, nesse período muito tenso, agora vai ter esse choque um com o outro. Então, os adeptos aqui, os protestantes, boa parte deles vão invadir este palácio, eles vão jogar ali alguns dos tribunos que ali estão, vão pegar este rei, vai jogar do 2º andar, e ali defragou aquilo que nós conhecemos como essa guerra dos 30 anos, morrendo mais de 15 milhões de pessoas. A França vai entrar, inclusive mesmo ela sendo católica, de uma fé católica, mas ela vai entrar a favor dos evangélicos. Era uma guerra, na verdade, para ser apenas religiosa, mas ela vai ganhar um cunho político agora.
pior, exatamente por causa desses extremismos. Eu penso, e eu volto agora à fala que o pastor Elidiano acabou de falar, nós podemos sim, como igreja, trabalharmos de uma forma, de uma vertente santa, imaculada, sem ferirmos a nossa fé, trabalhando a razão e a fé de forma muito harmônica. Então, a escolástica, que trazia muito essa questão do racionalismo, vai trazer agora o misticismo para combater essa escolástica, só que aí nós vamos encontrar o choque de ideias, esses extremismos exacerbados que vai acontecer, vai ter esses conflitos que foram extremamente danosos para a história da igreja, como é extremamente danoso, por exemplo, a questão de quando Calvino, ele vai para Genebra na sua primeira ocasião, ele vai ali também na Suíça fazer as institutas da fé cristã, onde ele vai fazer um paralelo, e ali ele debate fortissimamente, falando a respeito dessa questão sobre o calvinismo, da doutrina da predestinação, Romanos 8, 29 a 30, o que Dantes conheceu, a estes predestinou, aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou, a estes glorificou. Chega no ponto que o pastor Elidiano Ribeiro acabou de falar, desse conflito que Paulo fala sobre a fé, Tiago fala sobre as obras, Lutero vai renegar essa questão, e esse debate ainda está até hoje. Então eu penso que os extremismos, na verdade, eles são extremamente prejudiciais, e as guerras acontecem exatamente por causa disso, por causa dessa intolerância religiosa, por causa de todas essas intolerâncias, por causa desse extremismo exacerbado que acontece muitas das vezes aí em nosso meio. Foi o que aconteceu. Calvino, por grande homem, extraordinário que foi, homem que defendeu as suas ideias, que vai trazer essa sistemática da palavra, mas ele também cometeu excessos. Em sua primeira passagem em Genebra, não. Quando ele é expulso, ele retorna agora, e ele, na verdade, depois de expulso, ele queria viver uma vida só para estudos, mas Guilherme Farel, ele vai trazer, olha, você tem uma chamada, eu amaldiçoo a sua vida se você não pregar e não fazer aquilo que Deus predestinou para você fazer. Então, ele, a partir dali, ele resolve tomar uma conduta, e quando ele retorna agora a Genebra, nós vamos ver casos do médico Miguel Servetos, que por mais que nós não concordamos com as teorias que ele tinha, mas era um médico por excelência, salvou muitas vidas, mas ele era um debatedor árduo contra as doutrinas de Calvino. Calvino consentiu, algumas pessoas que dizem que não foi ele que mandou matar e nem arquitetou, mas de qualquer forma ele consentiu com a morte deste homem, simplesmente porque ele não concordava com as suas ideias. Então, até João Calvino, ele participou também desse extremismo exacerbado, que nunca é bom, e de certa forma acaba por macular também um pouco da imagem tão abençoada. É claro que ele faz isso em nome da fé, aquele período era muito comum, já vinha desde a época das cruzadas, já vinha desde a época dos muçulmanos, islamismo, que vinha com muita força de Maomé e tudo mais, em que essas práticas eram praticamente regularizadas em nome da fé. Então existia estes excessos. Jacó de Armínio, ao contrário, era um grande pacificador, e eu considero que é um dos caras mais extraordinários, e diz que ao seu tempo, pastor Elidiano, ninguém jamais conseguia o vencer em um debate. Não se tem história de que um debate ele tenha perdido. Morre muito jovem, aos 49 anos de idade, mas deixando um legado extraordinário, e talvez dos reformadores tenha esse sido ele o que tem o maior ponto de equilíbrio, em que ele não era extremista, ele observava, aceitava pontos de João Calvino, mas em outros ele não concordava, sobretudo sobre essa questão do uma vez salvo, para sempre salvo, muito defendido entre os calvinistas. Então, pastor Elidiano, eu não sei se respondi bem a sua pergunta, mas é mais ou menos dentro desse viés. Minha posição é de que sim, a igreja pode trabalhar perfeitamente, é porque quando o justo governa, o povo se alegra. Davi foi rei e foi ungido como rei segundo o coração de Deus. Então, os melhores tempos da história da igreja é quando homens justos, obedientes e tementes estiveram a encargo de conduzir uma grande nação. O problema não está na política,
O problema está nas pessoas com a tendência errônea à política, inclusive, pastor. É claro que é um outro campo aqui que a gente precisa observar. No papel ela é muito bonita. Agora, os homens de bem que estão se afastando. Não é que a política vai corromper o cidadão que uma vez está lá investido em algum cargo. É alguém que já tinha uma má índole e ele vai aproveitar da ocasião para manifestar aquilo que ele tem dentro do seu interior, né? Então, quando os homens de bem se propõem a fazer alguma coisa, às vezes algumas pessoas se levantam ao contrário, e eu acho que sim, os homens de bem devem ocupar os principais postos, e assim como nós observamos em toda a Bíblia, né? O senhor falou uma palavra interessante aí, e isso traz aqui para nós um ponto de observação, de alerta. Quando o senhor fala sobre a importância de se ter representantes, porque as guerras do passado, do Antigo Testamento, eram guerras representativas. Ou seja, Davi, quando ele diz, eu vou lutar em nome de Deus, vou pelo exército de Israel, em nome do Senhor dos Exércitos, Davi, ele é a representação política naquele momento e uma representação de guerra, como guerreiro que representa um povo. Do outro lado, Golias, representando os filisteus. E numa guerra representativa, todos nós sabemos que o vencedor da guerra, todo o exército derrotado, que o seu representante foi derrotado, seria agora subjugado por aquele exército vencedor. Poderia se tornar um vassalo, poderia se tornar uma pessoa subordinada às sanções deles, que poderia utilizá-los como escravo, ou simplesmente liberarem para que eles desaparecessem e nunca mais pisassem os pés na terra, conforme a conveniência do momento político da guerra. Hoje, as nossas guerras representativas, nós escolhemos os nossos guerreiros que nos representarão nas casas de falas, que é no parlamento, que é uma casa de falar, que é o lugar de falar. Nós escolhemos essas pessoas. E a importância, pastor Ipes, agora eu entro na fala do senhor, a importância de ter pessoas íntegras, porque o problema é ter uma pessoa lá cujo coração tenha uma dualidade. Ele não há, cuja oscilação da sua vida possa, em dado momento, se vender, se doar ou ser coagido a fazer algo que não queria fazer por falta de segurança espiritual, liderança e vocação e convicção do que está ali para fazer. Daí falo isso aqui para os seminaristas e aí para todos, a importância de seguir a orientação de uma liderança que Deus constituiu para que pudesse apresentar aquelas pessoas que, na visão do presidente, são pessoas que vão ser leais ao propósito, primeiro, de Deus, segundo, ao projeto que é de origem da igreja no sentido de preservação doutrinária, preservação de valores e questões morais. Porque tem guerras que eu não vou conseguir vencer, mas eu vou poder dar a minha contribuição colocando uma pessoa lá para nos representar e dizer que a palavra de Deus continua em evidência. E então a gente fala de reforma no sentido de igreja e a gente esquece que as reformas que os profetas no tempo profético fizeram, que eram homens que profetizavam, que a mensagem deles era antes de tudo uma mensagem proética, eles requeriam de quê? Das autoridades, o cumprimento de quê? Da justiça social. Se vê isso no profeta Amós, se vê isso no profeta Malaquias, se vê isso no profeta Sofonias e tantos outros profetas que tiveram a sua palavra direcionada contra as autoridades, de certa forma reivindicando uma reforma no que se diz respeito aos valores bíblicos, doutrinários de origem do próprio Deus. Josias com a reforma doutrinária também, e outros tantos homens que tiveram as suas atuações. E hoje a nossa função enquanto igreja
para além dessas questões, a igreja e a sociedade, elas podem sim, a igreja deve, porque a igreja é parte da sociedade. A igreja é composta de cidadãos também com identidade social. E esta igreja tem sua representação que defende os interesses, sobretudo, do reino. Não dela, mas do dono dela, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um ponto de observação. Aí no nosso conteúdo, na página 52, o racionalismo e reavivamento, tem um ponto aqui muito interessante, que aqui diz o seguinte: no mundo pós-reforma, houve a ascensão de um novo escolasticismo. Ou seja, o escolasticismo é o quê? É a filosofia, é o movimento que tentou aproximar a razão da fé, de modo a convergir em algum ponto, para que houvesse um diálogo e tivesse ali algum resultado que não fosse trágico, mas que trouxesse, de certa forma, algum avanço, uma forma de compreensão entre ambos. Lembre-se disso. Não esqueça, misticismo, tudo da experiência e no campo da fé, nada da razão e da filosofia. No escolasticismo, parte da fé e parte da razão. Ambas têm seu peso e têm seu valor e precisam ser observados. No racionalismo, nada de fé, tudo da razão. Só para deixar claro isso aqui. Observe que houve a ascensão de um novo escolasticismo, agora, sem as amarras da igreja, o que facilitou com que o racionalismo viesse se sobrepor à fé sobrenatural, passando a afirmar uma fé racional e natural. Aí nasce outro problema. É tentando corrigir um problema e suscitando outros. Nasce um outro problema. Por quê? Porque aqui, quando trato da fé, aí traz para essa questão do natural, do que é natural, ou seja, a razão está se sobrepondo agora à questão da fé sobrenatural, passando a uma fé racional e natural. O que leva as pessoas a, de certa forma, se desligarem. O que posteriormente, aí nós vamos ver os movimentos pós-reforma. O Renascimento, que é um movimento pós-reforma, a nossa história fala muito do Renascimento, a história de um modo geral, o senhor é professor de história, trabalhou muito essa questão. O Renascimento é um movimento filosófico, praticamente por assim dizer, pós-reforma, que o que é renascer? Vamos lá. Idade das Trevas, que é a Idade Média, século V ao século XV, Idade Média. Quando a Idade Média termina, o movimento de reforma, depois o movimento da contra-reforma, a guerra, e agora o movimento do renascimento, o movimento renascentista, por assim dizer. Esse movimento renascentista era o quê? Era trazer agora uma cultura nova. Algo novo perdido, algo novo algo que foi perdido lá atrás, algo que a cultura ainda não tinha abraçado. O Renascimento, ele tenta, de certa forma, trazer este movimento de cultura, de conhecimento, de ascensão. Porque Idade das Trevas, quem poderia era a Igreja Católica. Quem sabia era a Igreja Católica. Quem comprava era a Igreja Católica. Quem vendia era a Igreja Católica. Quem mandava no rei era a Igreja Católica. Quem mandava no político era a Igreja Católica. E agora? Quem manda em quem? Não, agora nós estamos soltos aqui. Agora nós somos o dono do nosso pedaço. Somos o dono da razão, o dono da verdade. Agora nós vamos trazer aqui algo que traga crescimento. Então, o movimento renascentista, que é o quê? É um avanço cultural do conhecimento do saber. E aí a ascensão do renascimento, com o passar do tempo, esse renascimento, depois vem outro movimento que a gente chama de iluminismo. O movimento iluminismo é o quê? É a era da razão. É nesse ponto aqui que é como se esse escolasticismo reformado ganhasse uma força e se moldasse ao ponto de apresentar uma fé racional e natural capaz de fazer com que agora, a partir do iluminismo e dentro dele, a própria teologia se tornasse uma teologia liberal. O que é que a teologia liberal preconiza? A teologia liberal diz: a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Em suma, a teologia liberal diz: o Cristo da fé não existe. O que existe é o Jesus histórico.
Tem diferença entre o Jesus histórico e o Cristo da fé? Para o naturalismo, para a teologia liberal, tem. O Cristo da fé é o produto mitológico, é do miticismo. Cristo da fé. O Jesus histórico existe. Tem um existencialista, teólogo existencialista, praticamente, Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann traz essa perspectiva existencialista e traz dentro da sua teologia liberal um apontamento para esta direção. Então a teologia ganha também, pastor Eurípides, os seus contornos naturais, de modo que Deus pode ser um Deus estudado. Deus pode ser um Deus entendido a partir do estudo científico. Deus pode ser medido a partir das questões filosóficas, das questões racionalistas. Deus pode ser entendido. Por isso que o deísmo que tem pauta do nosso conteúdo, o deísmo ele não desacredita na existência de um Deus. Por exemplo, um dos amigos de Jó era deísta, Zofar. Se você ler o livro de Jó com esse detalhe, com essa observação, Zofar era deísta. O que é que o deísmo pregava? O deísmo maximizava a transcendência de Deus, pastor Eurípides, e minimizava a imanência de Deus. O que é isso? Transcendência e imanência. O que é transcendência de Deus? Transcendência é um conjunto de atributos que ressalta a superioridade de Deus sobre tudo e sobre todos. Aí dentro da transcendência de Deus está a eternidade, infinitude, imarcessibilidade e imanência. Só que dentro da transcendência está a imanência. E o que é a imanência de Deus? É a inseparabilidade de Deus para com a sua criatura. Ou seja, o hino está equivocado quando diz é Deus de perto e não de longe. O hino está equivocado. Porque o profeta Isaías, o texto diz, sou eu porventura Deus de perto e não sou eu Deus de longe? O texto bíblico refuta a letra do cantor quando na liberdade poética diz que é Deus de perto e não de longe. Ele é Deus de perto e ele é Deus de longe. O deísmo pregava isso. Então o deísmo, na proposta da razão, esse Deus está lá. Jesus não existiu, não. Jesus não se manifesta, não. Jesus não tinha como, pastor Eurípides, ser Deus. Por quê? Porque se Jesus fosse Deus, Deus não iria se reduzir ao ser humano. O deísmo dizia que Deus não tinha como se relacionar com o ser humano, ou seja, ele existe, mas não se relaciona à sua criatura. Em outras palavras, Deus criou o homem, soltou no mundo e disse, se vire com a sua história. Em outras palavras, o deísmo pregava isso. E aí o que é que tem a ver o deísmo com essa proposta do racionalismo do nosso conteúdo? É que o deísmo acredita na existência de um Deus. Mas é um Deus que não tem como se reduzir ao nível da humanidade. Porque ele está muito longe disso, ele está muito distante disso. Então, pastor Eurípides, essa questão aqui do racionalismo que se sobrepõe à fé sobrenatural, passando a afirmar uma fé racional. Então, isso é muito... Por isso, seminarista, que você está aqui estudando, para que a sua fé não seja uma fé que te leve a um processo apenas de entender e receber e absorver só aquilo que é natural. Se a minha fé não me levar ao sobrenatural, a minha fé não rompe a barreira da eternidade, pastor. Verdade. A minha fé não rompe a barreira da eternidade. Seminarista, se a sua fé se reduzir ao mero ambiente dos mortais, a tua fé não rompe a barreira da eternidade. Ela precisa romper a barreira da eternidade. Pastor Eurípides, com essas palavras aqui, eu gostaria que o senhor fizesse aí um apontamento dentro desta questão, se o senhor tiver mais alguma fala sobre o deísmo e sobre esta questão do racionalismo e reavivamento, se o senhor tiver alguma contribuição, pode ficar à vontade, que eu vou dar uma olhadinha aqui no nosso chat aqui para ver o que a turma está falando e eu vou ler, viu? Depois do pastor Eurípides aqui, eu faço a apresentação. Maravilha, maravilha. Tá bombando. Eu estava olhando aqui e pessoal participando. Poucas perguntas. Parece que eu não consegui visualizar a pergunta. Mas tem uma pergunta aí que eu acho que é para o senhor, viu? Tem participado aí bastante. Pergunta aí que a irmã perguntou assim, como é que pode, como é que consegue estudar trabalhando 8 horas por dia? Deixa eu ver onde é que ela perguntou bem aqui. Pergunta, acho que é para o senhor, viu, pastor? Ela perguntou aí.
Pois é, na verdade... Eu vou achar que vou passar É pro uma senhor. correria, na verdade. Para nós estarmos aqui, realmente não é fácil. E estudamos, temos que organizar o tempo. Eu sou pai, organizando uma casa para poder comprar. Nós estamos igual museu, amados. Nós estamos vivendo do passado, que não tem tempo para estudar. Então, às vezes, eu fico até 2, 3 horas da madrugada, porque eu sou professor da rede municipal e lá a gente tem que preparar o conteúdo. Às vezes, você está lecionando 6 matérias do 1º ao 9º ano. Então, você não tem tempo, de fato. E eu penso, pastor Elidiano, que quando você está sobrecarregado de tarefa, você não consegue fazer nenhuma das coisas com excelência. Eu me preocupo muito com isso, porque eu não consigo fazer hoje com excelência o que eu precisaria fazer devido a essa questão, a demanda mesmo de tempo. A gente também ministra aula aqui no ITA, também no ITA Avançado, das 22 às 23 horas de quinta-feira. Nós estamos no programa no rádio, somos pastores de uma congregação, então de segunda a sexta a gente precisa estar trabalhando, então todos os dias. Então você sai 6h30 de casa, vai chegar por volta aí de 11 horas da noite, na quinta-feira chego depois de meia-noite em casa. Então o tempo é muito exíguo, a gente tem que se esforçar e a gente fica como que museu, vivendo do passado, daquilo que você estudou, você só faz um apanhado, mesmo que em cima da hora ali, né? Sobre essa questão, voltando, porque eu sei que o tempo aqui é exíguo e já nos deram um toque ali, pouco tempo que nós temos para poder falar sobre essa questão. Então, sobre essa questão do racionalismo, o que precisa ficar muito claro? A questão deísta, pastor, ele trisca muito bem, e eu acho que só gostaria de contribuir, pastor Elidiano, com essa questão de como eles não aceitam que de um Deus humanizado, eles não aceitam a ideia, por exemplo, de Jesus sendo um Deus. Para eles, evidentemente, que Jesus era apenas um grande sábio, e nada mais Produto da história, né? Produto da história. O pastor Elidiano, ele vai discorrer muito bem sobre essa questão aí dos renascentistas, do iluminismo, desse deísmo que ele vai trazer, sobretudo, um dos principais precursores, John Locke, que é, na verdade, o pai, e um dos pais do iluminismo também, desse movimento deístas. Nós poderíamos também citar aqui Voltaire, e nós poderíamos citar aqui com muita propriedade, quem vai dar grande vulto a esse deísmo também é Thomas Jefferson, Benjamin Franklin. Então, grandes homens aí na história, sobretudo dos Estados Unidos da América, que trouxeram muito à voga essa questão aí do deísmo. Essa questão talvez seja importante falar aqui, e a gente, como professor de história, quando você pega um pouquinho dessa questão, talvez é interessante para que os alunos conheçam como é que se construiu essa ideia, este pensamento renascentista, esse pensamento iluminista. Então, dentro da concepção, e essa concepção ela está tão arraigada dentro de nós, que alunos, professores, pastores, a maioria das pessoas demonizam, por exemplo, o período medieval, achando como que se não tivesse nada de bom, exatamente por causa disso, porque foram 1000 anos, por isso o período medieval, período de 1000 anos aí, em que para o iluminismo foi um período de trevas. É eles que vão autodenominar o período medieval como o período das trevas. Então o que o iluminismo está trazendo agora? Não só agora? tinha demônio não, nesse período de treva? Oi? Não tinha só demônio não, nesse período de trevas? Não, teve muita coisa boa. De repente o seminário de está pensando, né, que de repente, será que o pastor vai dar das trevas, meu Deus, trevas, será que só tinha demônio? Não, né, pastor? Então, o pastor está verdade. explicando aí, o seminarista. Então coloque de uma vez por todas na sua mente, o período medieval ele vai ser demonizado muito pelos iluministas, os renascentistas também. A escolástica, por exemplo, foi um movimento porque eles falavam que nesse período era um período que só existiam leigos, pessoas que não tinham uma força filosófica. A gente vai observar que a escolástica, por exemplo, tem muito das suas bases em cima daquilo que Aristóteles, que Platão falava, como o deísmo também tem muito das suas raízes dentro aí, a bem da verdade também em Aristóteles e Platão. É claro que o deísmo já está agora no período renascentista, então, mas o deísta, esse movimento ele é importante porque está nesse período agora, porque o iluminismo trouxe a luz às trevas, mas isso
Não é verdade. Agostinho de Hipona é um dos grandes homens que debateu. Antes de Agostinho, grandes homens debatedores também da fé cristã, que não há espaço aqui para nós estarmos aqui mensurando. Então é claro que o iluminismo, ele vai de todas as formas. Teve as suas coisas que foram boas, claro que o iluminismo ele trouxe sim alguns benefícios para a humanidade. A bem da verdade que depois dele também vai ter o darwinismo, depois o darwinismo social, mas não é matéria para nós estarmos falando aqui, mas sobretudo o movimento iluminista que vai ter como um dos luminares que John Locke, que Montesquieu, que Voltaire, que Jean-Jacques Rousseau, que Adam Smith, vão pegar muito também desse iluminismo com bases naquilo que pegaram com Galileu, com Copérnico, com Isaac Newton. Isaac Newton, ele, dentro da ciência, ele elevava sempre a Deus em um grande patamar, ele era um homem de fé. Só que esse iluminismo, a partir de John Locke, ele vai abandonando essa questão da fé e vão trazer totalmente esse racionalismo, essa fé racional. Então não há espaço para milagres, não há espaço para o sobrenatural, e isso vai ser combatido, inclusive, por Calvino, porque ele vai trazer de novo a questão da fé, do milagre, e talvez dos reformadores o que mais falou sobre o Espírito Santo tenha sido João Calvino. Tão importante ressaltar aqui, nós falarmos a respeito dessa questão, que esse movimento iluminista, o movimento renascentista, que ele vai trazer aquilo que nós conhecemos lá na Europa como a Belle Époque, ou a Bela Época, ele vai trazer uma grande racionalização, vai trazer esse iluminismo, vai servir, por exemplo, como Montesquieu falou muito a respeito disso, ele vai falar sobre a tripartição de poderes, e esse iluminismo vai influenciar as 13 colônias da América, que as 13 colônias vão se juntar e vai formar aquilo no século XVII, que nós conhecemos como os Estados Unidos da América. Então é esse iluminismo, é esse movimento renascentista, com essas bases fortes e principalmente implantado com essa tripartição de poderes, e nós vamos observar que as grandes revoluções, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, que vai agora tornar-se independente da Inglaterra e hoje é essa nação superpoderosa. Nós vamos observar que a Constituição dos Estados Unidos é muito montada em cima daquilo que Montesquieu planejou, que falou a respeito dessa tripartição de poderes, que é o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Então ele faz essa tripartição, que são poderes harmônicos e independentes. O Brasil também vai pegar dos Estados Unidos, e é claro que os Estados Unidos hoje ele tem a Constituição a mais velha do mundo, só perde para a de San Marino, né? Ela é centenária e ela só mudou cerca de aproximadamente 29 vezes, ao passo que a nossa brasileira, somente em uma fração dos últimos anos, aí, na última década, ela vai ter mais de 200 proposições, emendas constitucionais. Então muda-se a todo tempo. Nos Estados Unidos, não, ela é bem rígida nesse processo, é um livro bem menor do que a nossa Constituição, não é complexa como a nossa é, e lá é combatido muito essa questão, e eles são muito aflorados nessa questão do movimento renascentista. Estou dizendo tudo isso daí para trazer à luz de dizer que também não estou demonizando o iluminismo nem o movimento renascentista, mas para a fé cristã, sobretudo, ele vai trazer uma enormidade de prejuízos para a fé cristã, né, pastor Elidiano? Sim, perfeito, pastor. Há muitas pessoas aqui participando no nosso portal, no canal, no YouTube aí, os irmãos que estão aí falando de outras cidades, deixaram aqui a sua palavra, a sua saudação, o seu cumprimento, meu respeito e consideração por todos vocês, seminaristas, que fazem com que esta instituição, Instituto Teológico Anacaso, tenha esta representação. Isso aqui só existe por causa dos senhores, senhoras e senhoritas. Nosso muito obrigado aí pela sua participação, consideração. Temos aqui a irmã Eva Florentina, disse que está muito grata por participar dessa aula maravilhosa, uma aula bastante importante. Obrigado pelo reconhecimento de que é importante, sim, entendermos a história da igreja
Claro, que isso aqui é apenas um aperitivo. Isso aqui é um espaço, eu diria assim, de degustação, pastor. Você degusta, aí eu aprovo, agora eu levo para casa e põe na mesa. Então, seminarista, isso aqui é uma degustação. Você degustou, agora você chegando na sua casa, ou na sua casa, lá no seu escritório, no seu trabalho, leve o seu livro, o seu exemplar e vá papirar ou estudar, fazer as suas leituras. Lembrando que aqueles que não receberam o seu livro ainda, ele está com certeza a caminho de vossa casa, do vosso endereço. Lembrando também que hoje são 10 de junho e vocês têm até o dia 15 de junho para efetuar o pagamento do vosso livro, para que não sofra prejuízo quando da chegada deste material, para que também esteja em dias, coerentemente, contribuindo aí com a sua formação, para que não haja prejuízo para nenhum dos irmãos. E aqueles que já pagaram, tenha tranquilidade, que se não chegou, o livro estará a caminho. Tenho certeza disso, tá bom? Então, a nossa palavra de gratidão a Deus pela sua vida. Pastor Eurípides, gostaria que o senhor fizesse, em rápidas palavras, a consideração. Nós temos aqui alguns minutinhos para fazer o encerramento. A sua consideração, pastor Eurípides. Muito bem, meus amados, estamos chegando ao final. Evidentemente, tudo aquilo que nós falamos está basicamente dentro do conteúdo que era para nós falarmos hoje. Talvez ficou alguma coisinha sobre o metodismo, os puritanos que daria para nós estarmos falando, mas aquilo que nós não conseguimos passar ou falar para vocês é matéria de estudo onde vocês estão aí estudando, vocês são alunos, são seminaristas, estão de parabéns. O Instituto Teológico, vocês, Anacasiano, têm aí essa oportunidade ímpar, singular deste aprendizado, professores capacitados, dedicados e esforçados. Tenho certeza que na próxima aula também não será diferente, só dando uma triscadinha aqui para não ficarmos, para dizer que não falamos sobre essa questão aí dos puritanos, né? Os puritanos, talvez dentro da reforma protestante, vale-se dizer, importante nós ressaltarmos, né, pastor Elidiano Ribeiro, é que talvez tenham sido os mais fervorosos e sinceros dentro desta reforma, né? O nome pressupõe pureza, né? Se sentiam muito puros com relação àquilo que a reforma em si, os reformadores exigiam. Eles, seria um aperfeiçoamento daquela proposta inicial lá, ou seja, nós reformadores aí estavam limpos, mas nós podemos ser mais puros do que eles ainda. Eles viviam e tentavam viver uma vida muito pura, por isso exatamente o nome puritanos, né? Então eles vão trazer e tudo para eles tinha que ser baseado na Bíblia, eram extremamente zelosos, cuidavam da ação social, e dentro dos puritanos ele vai ter 4 grupos, aí vai surgir os 4 grupos, que é os puritanos da igreja anglicana, porque eles não saíram da igreja anglicana, mas lá eles estavam a protestar como protestante, porque mesmo a igreja aceitando o protestantismo, eles continuavam ainda com as vestes clericais, eles continuavam ainda fazendo a questão da adoração à imagem, adoração a santo, a missa ainda era celebrada em latim, a língua que eles se celebravam. Então esses puritanos, eles não saíram, mas eles vão lutar arduamente para que a igreja volte às suas origens. Nós vamos ter também outro grupo de puritanos, que é os presbiterianos, né? Os puritanos presbiterianos, e eles vão formar ali um presbitério. Importante dizer que dos puritanos eles vai sair 3 igrejas importantíssimas, que é a igreja batista, a congregacional e a presbiteriana. É desse movimento aí dos puritanos, era extremamente zeloso. Então os puritanos presbiterianos, importante ressaltar que eles, na verdade, eles não aceitavam, como todos os movimentos, não aceitava a igreja misturada com essa questão muito envolvida do Estado, igreja. Eles não aceitavam a infabilidade papal, eles não aceitavam aquela questão da
gastança de dinheiro, a imoralidade. Então eles eram extremamente puros, embora muito pacíficos, mas eles eram muito firmes e levavam a cabo até mesmo a vida. Então eles não negociavam, ainda que para morrer, como os nabatistas também foram levados, não deu tempo para a gente falar, como foram martirizados, reduzidos a cinza, né? Os puritanos tiveram um fim mais glorioso e permaneceram e estão aí até hoje, né? Então nós vamos ter também os congregacionais, que vai sair depois a igreja, os congregacionais, e nós vamos ter os separatistas, né, que eram um pouco mais, dentre eles, um pouco mais radical. Então vai surgir esses dois grandes movimentos. Depois daí nós vamos ter o movimento metodista, nós vamos ter o John Wesley. Meu Deus, quanto tempo, quanta coisa que nós poderíamos falar de John Wesley. Então, dentro da questão da fé arminiana, do arminianismo, ninguém defendeu o arminianismo com mais força, com mais pungência. Ele levou, ele propagou essa fé, a doutrina daquilo que nós conhecemos dos ensinamentos de Jacó de Armínio, e ele vai revolucionar o seu tempo, né? Tantas coisas maravilhosas que daria ou precisaria nós falarmos, mas por causa da exiguidade de tempo, infelizmente, não teremos condições de discorrer, né? Pastor Eurípides, qual que é o seu Instagram? Passa para a turma aí, para ele seguir o senhor lá e mandar a pergunta aí. Muito bem. Eu estou com muito poucas condições de estar alimentando nosso Instagram. De vez em quando a gente coloca alguma coisinha lá, mas por favor, nos siga. Sempre tem alguma coisa importante e interessante lá. Então, @venancio.evs, @venancio.evs. Nos siga lá, será um prazer, uma alegria. Grande abraço a todos, que prazer. Pastor Elidiano, bênção, sou teu servo. O senhor é um homem extraordinário. O admiro na sua forma, amém, por excelência, na sua dedicação. A gente conhece alguém que é um estudioso da palavra. O senhor é um estudioso. Parabéns. Hoje eu não consigo, devido à exiguidade de tempo, dedicar um tempo necessário para o estudo da palavra, como deveria e como eu fazia no passado. Mas eu sei reconhecer um homem de valor, que esmera-se e que dá valor ao estudo da palavra. Foi um prazer, amém, alegria, amigo, estar dividindo esse espaço com o senhor. Amém. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira. Eu acredito que o senhor sempre tem se dedicado aí grandemente aos estudos, embora com as limitações, tendo que dividir espaços com outras questões, mas nunca deixando a palavra de Deus em segundo plano, sempre em primeiro plano. Claro, primeiro, depois as outras coisas a gente vai tentando organizar e otimizar o nosso tempo. Lembrando que todos têm tempo, tá? O tempo está para todos. O pastor disse, temos que organizar o nosso tempo de estudo. Quero aqui mais uma vez ressaltar a ausência do nosso decano aqui, pastor Silas A cadeira Batista. de Moisés está aqui, ninguém sentou. A cadeira está aqui, eu não me atrevo em sentar nela em hipótese nenhuma. Eu estou sentado nessa cadeira aqui, vou até me afastar um pouco aqui, que eu estou achando que eu estou muito perto aqui. Mas é muito bom ter o nosso companheiro pastor Silas Batista com a gente. Hoje não está, porque ele está em missão institucional, tá bom? Mas ore pelo nosso diretor, na próxima aula ele estará aqui. Eu sou o pastor Elidiano Ribeiro, pastor Eurípides Venâncio, nosso Instagram, @Elidiano Ribeiro Oficial. Deixa a tua pergunta lá, deixa a tua questão. Mande quando puder e eu respondo assim que tiver uma oportunidade, mas não fique acanhado, tá bom? Deus te abençoe poderosamente e na próxima aula nós aguardamos todos os senhores, senhoras e senhoritas aqui. Um abraço a todos os obreiros, seminaristas, pastores, presidentes. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.